Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Hermenêutica em Foco. Nós estamos em uma sequência de 5 vídeos, 5 dicas para uma boa interpretação da Bíblia Sagrada. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu quero convidar você a nos ajudar na divulgação do canal. Deixe o seu like aí, a sua contribuição vai nos ajudar bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, acione as notificações, é muito simples, é só clicar no sininho aí abaixo do vídeo que você vai estar recebendo todos os vídeos postados aqui no canal em primeira mão. Então nos ajude, você que já é inscrito, mas ainda não acionou as notificações, acione aí para que você receba os vídeos em primeira mão. Este canal ele é voltado para interpretação bíblica de forma simples e clara. É o canal onde você entende o que a Bíblia diz. Nós já gravamos 2 vídeos, 2 dicas de como interpretar a Bíblia, uma interpretação correta das Escrituras. E hoje nós vamos para a terceira dica, o terceiro vídeo, para que vocês venham a ter uma boa interpretação da Bíblia. Muitas pessoas pegam a Bíblia e a interpretam à sua própria vontade. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Então nós precisamos interpretar a Bíblia como ela deve ser interpretada. Então vamos iniciar agora o terceiro vídeo, a terceira dica para uma boa interpretação bíblica. A dica é a seguinte: não use textos descritivos como doutrina. Repetindo, não use textos descritivos como doutrina. Nós vamos aqui dar uma definição de doutrina de uma forma bem simples, que o objetivo do canal é explicar de uma forma bem simples, não com muitos pormenores, para que você entenda de uma forma clara e objetiva. O que é doutrina? Doutrina bíblica é o ensino bíblico normativo. Então, tudo que é doutrina é normativo, implica em regras. Nós acostumamos dizer que a Bíblia é o nosso manual de regra e prática. Então, doutrina bíblica é algo normativo, é algo que fala de regras, é aquilo que nós devemos obedecer. Então, isso é doutrina. Tá? Agora você me pergunta, o que então ou o que são textos descritivos? Textos descritivos são simplesmente textos que descrevem algo, que não servem como fundamento de doutrina. É um texto descritivo, ele simplesmente, o próprio nome já diz, ele descreve alguma coisa, ele descreve algum acontecimento, visto que a Bíblia também é um livro histórico. Então, os textos descritivos, eles descrevem um acontecimento, descrevem algo que aconteceu nos tempos bíblicos, ao contrário de textos prescritivos. O que vem a ser os textos prescritivos? São textos que trazem normas, que trazem regras. O próprio nome diz, eles prescrevem algo, é algo que implica regra. Então, todo texto descritivo, ele descreve algo. E todo texto prescritivo, ele prescreve algo. Muito simples. Então, todos os textos prescritivos, eles servem como base de doutrina, como base de norma, como base de regra. Os textos descritivos, não. Nós vamos citar alguns exemplos para você entender melhor. Nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo de número 9, nós temos um exemplo de texto descritivo, que não serve como doutrina. O capítulo 9 do livro do Gênesis, capítulo 9, versículo
versículos 20 e 21, a Bíblia diz o seguinte: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Aplicando este texto descritivo ao assunto do vídeo de hoje, nós podemos notar que a atitude de Noé foi descrita na Bíblia. Então, simplesmente a Bíblia descreve as atitudes de Noé. Isso mostra que a Bíblia ela é imparcial. Ela tanto fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor, como também fala que ele praticou a bebedeira, né? Ele embriagou-se, ele se descobriu no meio de sua tenda por causa da sua embriaguez. Então, esse texto, ele é um texto descritivo. Eu não posso pegar esse texto e dizer que ele é doutrina, e dizer que eu posso me embebedar, eu posso me embriagar, porque Noé se embriagou. Alguém pode pensar desta maneira: eu posso me embriagar porque Noé também se embriagou, e Noé achou graça aos olhos de Deus. A pessoa pode até fazer essa junção dos dois acontecimentos. Mas no Antigo Testamento há vários textos, né, que não incentivam o uso da bebida alcoólica, não incentivam as pessoas a usar a bebida alcoólica. E Paulo, no Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, e versículo 18, ele diz: E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o texto de Noé, ele é um texto descritivo e não prescritivo. Então, nunca use um texto descritivo como doutrina. A dica de hoje é essa: nunca use um texto descritivo como doutrina. Nós poderíamos citar vários textos descritivos. Nós não vamos fazê-lo porque senão o vídeo ficaria muito grande, mas nós vamos ler mais um, que está também no livro de Gênesis, no capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 33, 35 e 36. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Agora o versículo 35. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Então alguém pode olhar esse texto, essa história de Ló, esse acontecimento com as duas filhas de Ló, e dizer o seguinte: então eu posso ter relações sexuais com as minhas filhas, porque a Bíblia diz que Ló era um homem justo. A Bíblia diz que Ló era um homem justo, e ele teve relações com a própria filha, então eu também posso ter. Alguém pode ler esse versículo, esse texto descritivo e pensar desta maneira. Mas logicamente, esse texto não serve de doutrina, não serve de norma, não serve de base, de regra para nós aplicarmos na nossa vida, nem no Antigo Testamento e muito menos no Novo Testamento. Se você olhar e ler o capítulo de número 18 do livro de Levítico, você vai encontrar ali uma série de proibições, né, do incesto, contra o incesto. Em Levítico 7, 8 e 9, proíbe o incesto com pai e mãe. Levítico 18, 9 e 11, o incesto com irmãos. No versículo 10, o incesto com os netos. No versículo 12 ao 14, o incesto com os tios e tias, né? No versículo 15, até com a nora, né? E no versículo 17, com a enteada. A nora e a enteada não são parentes de sangue, mas mesmo assim a Bíblia proíbe o homem ter relação sexual com a sua nora e com a sua enteada. Então, já no Antigo Testamento,
já há essa proibição do incesto. E este princípio continua no Novo Testamento. Então, o simples fato da Bíblia descrever a atitude de Ló, a atitude das duas filhas de Ló, o simples fato da Bíblia descrever esse acontecimento não pode servir de doutrina. Então, esta é a terceira dica para uma boa interpretação bíblica. Nunca pegue um texto descritivo como doutrina. Nunca use um texto descritivo como doutrina. Se você não viu os 2 últimos vídeos, você pode acessar a playlist e assisti-los. Lá tem a primeira dica, tem a segunda dica, essa é a terceira dica e logo mais nós vamos postar a 4ª dica. Então, fique com essa dica. Você quer interpretar a Bíblia corretamente? Nunca use textos descritivos como base de doutrina.